Olá pessoal, aula de artes com o professor Arlécio. Pessoal do oitavo ano, abram um livro de vocês na página 90, nosso livro didático. A gente vai falar um pouquinho de questões sociais em relação à arte. A gente viu que a arte pode ser expressada de diversas formas, né? Diversas ideias sobre os problemas sociais de nossa comunidade e suas causas, despertando emoções e reflexões no público. Vimos que algumas danças indígenas brasileiras, em especial a dos pataxós, fazem parte de manifestações tradicionais coletivas, como a Festa das Águas. Mas ao convidar os não indígenas para apreciar essa dança e conhecer sua cultura, os indígenas também buscam promover um diálogo cultural e fazer um alerta sobre as questões socioambientais. Também vimos que muitos artistas visuais hoje em dia utilizam materiais descartados, chamando a atenção para questões sociais, como é o exemplo de Romuald Hausmann, que usava galões de petróleo de gasolina. Ele fazia máscara. Da mesma forma que ele fazia arte, ele também reivindicava que aquele plástico daqueles galões que eram soltos em rios e mares no lixo causavam dano para a natureza. Como vimos, quando nos interessamos pelos problemas sociais que afetam nossa comunidade, é importante buscar a história desses problemas, pois muitas vezes o problema local, regional, pode ser um problema global. É igual o problema da questão de ambiental com as obras de Romuald Hazover. A gente vê que o problema não é só lá, mas um mundo todo a poluição dos mares, dos rios. Conhecendo melhor a história, é possível não só pensar em soluções, mas também evitar repetições dos erros do passado. Em outras palavras, a saída para um futuro melhor passa pelo estudo do nosso passado. Então, como a arte pode nos ajudar a ver os problemas do presente e entender o que houve no passado para propor novas soluções? Conhecendo melhor a história, é possível não só pensar em soluções, mas também evitar repetições do erro do passado. A arte tem um recurso muito interessante que é o estranhamento, que, como o próprio nome diz, provoca no espectador certo mal-estar e um olhar mais atento. É pensando dessa forma que uma artista brasileira se destacou. O nome dela é Nélia Azevedo. A Nélia Azevedo é interessante. Ela observa essa imagem, né? A gente vê na escadaria aqui várias esculturas de gelo. Essa obra de Nélia Azevedo se chama Monumento Mínimo. Nesse trabalho, a artista usa esculturas de gelo com no máximo 20 centímetros de altura, que ficam expostas ao ar livre e derretem em aproximadamente meia hora. A proposta da Nélia Azevedo nessa obra é representar o universo do que se entende por monumento. Ela quis trabalhar a oposição. Quando a gente pensa em um monumento, a gente pensa em algo grande que vai ficar ali pro resto da vida. Só que como ela trabalha a oposição de ideias e as metáforas, as suas obras, a obra Monumento Mínimo, é composta de peças bem pequenas que representam o anonimato e não homenageia pessoa nenhuma em especial. Nela, a artista pretende expressar o que pensa e sente sobre a pessoa comum, desconhecida, que enfrenta com coragem o dia a dia. Em vez dos materiais convencionais e resistentes no monumento como uma pedra, metal, mármore, ela usou só o gelo que derrete devagar, remetendo à própria fragilidade da vida humana. A obra Monumento Mínimo é composta de peças bem pequenas que representam o anonimato e não homenageiam nenhuma pessoa em especial. Quando se fala em monumento, a gente pensa em deve ser uma construção enorme, feita de concreto,
de cimento, de metal, e deve homenagear algum homem do passado. Com ela não, ela faz justamente o contrário. As obras dela é pequena, não é uma obra eterna, são obras efêmeras. O que significa efêmera? Que acaba naquele mesmo dia. Não é uma obra que dura para sempre. E ela não homenageia um ser do passado e seguinte, ela homenageia as pessoas. Desde 2005, essa obra Monumento Mínimo, ela vem percorrendo o mundo. Uma das últimas vezes que ela percorreu o mundo foi na Alemanha, em uma parceria com a WWF, que é uma organização não governamental voltada para a preservação do meio ambiente. A Nelly expôs mais de 1.000 esculturas em uma praça de Berlim, na Alemanha, sob o forte calor do verão daquele ano. As esculturas derreteram rapidamente, chamando a atenção da população para as mudanças climáticas e o aquecimento global. Tá vendo uma questão social, o remetimento daquele problema que é assim, não é só local, mas é global. Com as intervenções de Monumento Mínimo, a Nelly realiza uma obra de arte efêmera que causa admiração pelos diversos países que percorre e estabelece uma relação com o público que extrapola a apreciação. A população local e as pessoas presentes no momento da intervenção participam da montagem da obra e da construção de todo o processo. Mais uma forma de chamar a atenção do espectador é porque essas obras da Anélia Azevedo, a pessoa, em vez de estar registrando ali, olhando aquele monumento, ela faz é participar. Em cada cidade que recebe sua obra, Nelly busca voluntários para trabalhar na produção das esculturas. Como são centenas de esculturas, a artista conta com a colaboração de muita gente. Dessa maneira, provoca uma composição coletiva do trabalho e envolve pessoas da região, aproximando-as da concepção da sua arte. Isso faz com que a obra passe a ter mais sentido localmente. Então, o espectador normal, quando vê um monumento, passa por ali, tira uma foto, e vai embora. Já os espectador não normal, esses que a Nélia Azevedo tenta captar, ele participa, ele mete a mão na obra, a mão na massa mesmo daquela obra. Ele participando, e lógico que ele vai lembrar mais. E como a obra termina em minutos, o único registro que ele vai ter é na sua mente de que trabalhou naquilo, ou então com uma foto e vídeo. Só ele vai ter aquela aquela sensação particular, exclusiva, porque um monumento normal vai estar exposto ali, você pode ir qualquer dia e pode revê-lo. Mas a arte da Nélia Azevedo é uma arte efêmera. No momento de colocar as esculturas na escadaria ou em outro local em que serão expostas, a artista pede a participação e a colaboração do povo. Ao ser também responsável por organizar as esculturas no espaço escolhido pelo artista, o público deixa de ser apenas espectador e passa a participar ativamente na construção do monumento mínimo. Durante e após a montagem, o público acompanha as esculturas de gelo derretendo e quando a escultura acaba e resta apenas a água escorrida pelo chão, a obra passa a existir na memória de quem a viu e nas fotos e vídeos que as registraram. Para criar suas esculturas, o artista utiliza moldes de plástico, como é possível observar nas imagens da página seguinte. Estamos na página 95. Como vimos no capítulo 2, convencionalmente os moldes são usados na técnica de fundição, que consiste em despejar metal derretido em um molde e aguardar sua solidificação, ou seja, a volta ao estado sólido após o resfriamento, para então obter escultura quebrando ou abrindo o molde, por exemplo. No entanto, no lugar do metal derretido, a Nelly usa água, e os moldes são de plástico. Depois a artista desenforma
as esculturas de gelo e as armazena em um ambiente refrigerado, até o momento de sua utilização nas intervenções. Tá vendo? Tudo é a oposição que ela trabalha, Nélia Azevedo. Olha, uma obra importante dela se chama A Glória Imortal, a, se chama A Glória, as Lutas Inglórias. É um monumento em que ela fez é uma obra em que ela fez através de os materiais que ela usou foram tapetes de bambu e caixotes com frutas dentro. Olha, tendo uma vista da sua obra pelo uma vista aérea, a gente vê que é um símbolo indígena daquela região onde foi postada a obra de arte. É um grafismo dos guaranis que moravam naquela região. Como a característica de suas obras são efêmeras, os caixotes eram feitos de frutas. Os caixotes foram botados pelos próprios espectadores naquele sentido, daquele símbolo dos Guarani. E como as suas obras são efêmeras, ou seja, elas acabam, né? Os caixotes que por dentro eram frutas, as pessoas iam consumindo aquelas frutas. Com o tempo, aquela obra foi se deteriorando. E com isso, ela só ficou registrada na mente de quem participou, de quem viu, de quem gravou um vídeo, tirou foto. Então, não é só um mero espectador, a pessoa participa mesmo. Veja nessa foto aqui, olha, as pessoas que ajudaram a montar a obra, vejam, estão consumindo as frutas. O objetivo de Nelly era fazer uma contraposição ao monumento do lado. Esse monumento tem a forma de um obelisco e no topo a figura de uma mulher que representa a cidade. Ela carrega um ramo de louros, uma foice e uma tocha, que simbolizam respectivamente a glória, o trabalho e a religião e a cultura. O monumento está localizado no pátio do colégio onde, em 1554, foi erguido pelos jesuítas, o primeiro colégio para catequizar os indígenas, marcando a fundação da cidade de São Paulo. Então não foi um lugar qualquer que ela montou aquela obra. Ela montou justamente no lugar em que os padres queriam catequizar forçadamente os indígenas. Aí ela, com uma forma até de sarcasmo, não, vou montar aqui onde vai se sobressair a cultura indígena. Eles não pediram para serem catequizados. Vou construir esse monumento aqui. E construiu esse símbolo guarani, feito de tapetes, frutas e caixotes, e em que depois de alguns minutos foi desfeito porque o pessoal que trabalhou nessa obra consumiu as frutas. E a arte efêmera é essa, a característica é essa, ela se acaba no mesmo dia, não dura para sempre, como é um monumento histórico normal. Então essa foi a nossa aula de artes, era a questão social, como abordamos a questão social em relação à arte. A arte fica só no campo do belo? Será que a arte eu não posso reivindicar meus direitos? É uma forma de se expressar também. Então, reflitam sobre isso. Até a próxima aula.